Dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live do projeto Advogadas em Conexão, sobre conversas desafiadoras no direito de família e sucessões. O tema de hoje será contrato de namoro. E eu vou receber agora aqui a Rafaela, a Tatiana e a Kátia, advogadas familiaristas e que estão aqui comigo nesse projeto lindo. Só não consegui a Rafa ainda, peraí. Bom dia, bom dia. E agora sim. Vamos ver. Oi? Sim. Bom Olá! dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, meninas. Então, bora para mais uma live. Eu vou rapidamente aqui, então, fazer a abertura do nosso encontro de hoje, que será sobre contrato de namoro. E, e esse tema é muito interessante porque na nossa reunião de pauta, né, a gente estava aqui levantando os principais aspectos desse tema. E a nossa pergunta norteadora para o encontro de hoje é justamente por que nós começamos a falar sobre o contrato de namoro, né? E quais são as conversas desafiadoras que existem e podem existir ao longo de um relacionamento, né? Aqui dando ênfase a esse relacionamento que entendemos como namoro. Então, eu vou me apresentar e fazer algumas breves considerações e passar a palavra para vocês, então. Eu sou Ana Carolina Quintela, sou advogada familiarista, trabalho exclusivamente com direito de família e sucessões, com foco, então, em planejamento conjugal e divórcio. E aqui, falando sobre esse tema, me toca muito que cada vez mais nós temos tratado sobre questões que envolvem o bem-estar emocional, a saúde mental das pessoas em todos os relacionamentos, né? Sejam relacionamentos familiares, de amizade, relacionamentos amorosos. E bem, ainda que nós estejamos aqui entre advogadas, esses temas que a gente tem ouvido e debatido tanto tem tudo a ver com essas conversas desafiadoras que nós estamos trazendo aqui, e também com os reflexos jurídicos dessas relações. Então, eu passo aqui a bola para vocês, para também trazerem algumas considerações e se apresentarem. Bom dia, gente. Eu me chamo Rafaela Cortez, sou advogada de herança e aqui na internet eu ajudo famílias comuns a eternizarem os seus legados com cuidado e facilidade. Então, trabalho aí com questões relacionadas a testamento, inventário, tudo que envolve as questões de herança. E sobre essa questão do nosso tema de hoje, é muito interessante, né? Porque, inclusive, casa muito com a nossa live da semana passada. Por que a gente precisa hoje pensar nessa questão do contrato de namoro? A gente estava até conversando, né? Antigamente era tudo bem marcadinho. A pessoa namorava, aí tinha que ir lá para casa um do outro, né? Os pais ficavam na sala, aquela coisa toda. Noivava, casava. E hoje em dia a gente vê que não é mais assim. As pessoas têm se casado cada vez mais tarde. Então essas pessoas, elas têm uma independência financeira, muitas vezes moram sozinhas. E aí esse relacionamento ele vai acontecendo assim de uma forma que não tem esse marcador, né? De a gente tá namorando, a gente não tá, até porque a nossa sociedade hoje em dia a gente evita essas conversas corajosas, né? Esses diálogos desafiadores aí. E aí a gente não faz esse alinhamento de expectativa, mas não só de expectativa, também de frustração, porque muitas vezes a gente precisa ter consciência do que a gente pensa e de como que a gente vai externar isso, mas e se o outro não pensar? Às vezes os dois estão num relacionamento ali para um, nossa, eu tô namorando, tô perto de casar já tô a ponto de ser pedida em casamento. E para o outro, olha, é uma coisinha casual, entendeu? A gente se vê com uma certa regularidade. Então a gente precisa ter esse alinhamento de expectativas mesmo. E aí eu acho que o contrato de namoro, ele nasce dessa omissão nossa em ter esse tipo de conversa que aí acaba deixando nebulosa essa relação. E assim, para um tá de um jeito, para o outro tá de outro.
Bom, meu nome é Tatiana Fontanelli, eu também sou advogada na área de família, família e sucessões. Meu foco é também o divórcio, né? A gente está falando aí de uma fase posterior, mas vamos falar um pouquinho então do contrato de namoro. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode assim levar em consideração é justamente a liberdade de resguardar essa relação da maneira como o casal quer. Então, hoje em dia a gente tem as famílias mudaram, os relacionamentos mudaram. Então, o que era tudo muito quadradinho, né? Que é o que a Rafa falou, namorava, noivava, casava. Hoje em dia já não está mais assim, né? Então, a gente tem aí desde casais novos, né? Que tem aí já um certo patrimônio. Você pega aí alguns jogadores de futebol, influencers, que já têm aí algum patrimônio, né? E que querem resguardar esse patrimônio. E você também tem aí pessoas mais velhas, que já passaram por um casamento, que têm filhos, que de repente passaram por um divórcio traumático e que não querem voltar a ter esse tipo de situação. E que preferem só namorar. Então, eu acho que além dessa liberdade, né, de você resguardar essa relação da maneira como vocês dois entendem que é o melhor, eu acho que tem a questão também da expectativa, de você alinhar a expectativa, né? Dos dois estarem na mesma página. Um não achar que vai casar amanhã e o outro tá achando que aquilo ali é só um namoro. Eu acho que a gente pode começar falando por aí, né? Bem, agora minhas considerações aqui, por que começamos, né, a falar sobre contrato de namoro? Bom, sou Kátia Praz, advogo na área de família e sucessões e te ajudo aqui na elaboração desse tipo de contrato. E vou falar aqui por que a gente deve falar sobre ele. O que acontece? Hoje em dia, né, nós temos o namoro já tem um fim em si só. Ele já entra como uma instituição, já entra como um tipo de relacionamento, né? E o que acontece? Antigamente existia, né, como a Rafa e a Tati falaram, existia aquilo, o namoro era uma etapa do relacionamento, né? Ele vinha e do relacionamento que se tornaria um casamento. Então existia o namoro, o noivado e o casamento. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem essa opção de viver como um namorado, com status de namoro. Então, é muito importante isso, a gente formalizá-lo. Boa. Então, para não dizer que não tratamos dos aspectos jurídicos, né, do contrato de namoro, do namoro, o que significa juridicamente o namoro? Então, a gente não tem uma disposição legal. Quando a gente fala de, né, o que significa juridicamente, a gente busca ali um amparo legal, né? O que a legislação fala sobre a entidade namoro? E hoje a gente não tem uma legislação que reconheça o namoro ali. Ela não tem validade jurídica em termos de entidade familiar, né? A gente não tem obrigação ali entre aquelas pessoas que estão namorando de, assim, de amparo mútuo, né? Tudo que a lei traz ali sobre as questões do casamento não se aplicam ao namoro. Então, hoje, o namoro ele não tem essa proteção de entidade familiar, portanto, ele não gera efeitos patrimoniais. Então, a gente está namorando, separou ali o namoro, né? A gente parou de namorar, interrompeu esse namoro, não vamos ter partilha de bens. Tá namorando, um dos dois falece, não vamos ter direito à herança. Né? Então, hoje, juridicamente falando, a gente não tem um namoro reconhecido como uma entidade familiar, então ele não gera efeitos legais, juridicamente ele não tem amparo. O que difere também daquela questão que são duas pessoas. Então, a gente tem os direitos individuais que precisam ser respeitados. E aí, quando a gente fere um desses direitos, é que sim, a gente pode entrar ali com o amparo legal.
né? No caso de direito de imagem, um dos namorados resolve filmar ali a relação dos dois sem o consentimento, divulga isso. Daí a gente já está falando de uma outra esfera, né? Que não relacionada ao namoro. Pode ser duas pessoas aleatórias que se encontraram, aconteceu isso, então vai ter esse amparo. Então, aí, é por isso que a gente fala dessa necessidade hoje de contratualizar o namoro, justamente por conta desse limbo que a gente tem na legislação, né? Em relação a isso. Perfeito. E aí, a Rafa, então, traz a questão dessa contratualização, né? Uma possibilidade dessa relação ser contratualizada do que se entende por um namoro. E aí a pergunta é, o que é, né, e para que serve esse contrato de namoro, então? Bom, então vamos lá, falando um pouquinho do que é. Eu acho que eu tenho que falar aqui um pouquinho também a respeito da... Eu acho que a gente começa por uma conversa desafiadora, né? Porque você já pensou, a gente está ali... Não, nós estamos namorando? Estamos. Olha, então vamos aqui assinar um contrato? Então, assim, não é nada romântico, né? A gente entrar numa conversa dessa, né? Para quem está iniciando um relacionamento. Mas eu acho que a gente pode aí, de uma maneira, encontrar uma maneira da gente conversar isso, né? Até para alinhar, voltando um pouquinho, as expectativas da relação, né? Então, é um contrato, né? O que é? É um contrato, é feito um contrato entre as partes, normalmente feito por uma escritura pública, né? Você vai no cartório de notas e faz esse contrato, né? E ali você estipula as cláusulas que vocês entendem que sejam necessárias, sejam boas para o casal, né? Eu gosto de falar também que... Para que ele serve? Ele serve para resguardar o patrimônio. Então, assim, nós estamos num relacionamento de namoro, né? Não tem reflexo patrimonial, que foi isso que a Rafa falou, né? Então, se vier a acontecer alguma coisa com um ou com outro, não tem como dizer... Aqui vamos jogar a live um pouquinho para frente, que a gente estava numa união estável. Então, assim, é para alinhar mesmo o momento. Então, assim, um pode dormir na casa do outro, um pode ajudar o outro no dia a dia, e que isso não vá configurar uma união estável, né? É uma maneira de você resguardar o seu patrimônio, colocando ali que vocês estão só namorando, embora durmam na casa do outro, embora convivam dia a dia, embora se ajudem no dia a dia, isso não configura uma união estável. Perfeito. E qual seria, então, ou quais, né, seriam os reflexos jurídicos desse contrato e a validade jurídica desse contrato de namoro? Pois é, né? Por que um contrato de namoro? Quase com uma certa desconfiança desse tipo de instrumento que as pessoas vêm a mim me perguntando, mas, Kátia, por que um contrato de namoro? Pois é, só que hoje, atualmente, né, não dá para dizer que ele não é um documento válido. Ele é válido sim. Só que temos que ter atenção quando formos elaborá-lo, porque ele tem que refletir de fato a realidade, tem que ter fidelidade com o tipo de relacionamento que você está tendo, na verdade, né? Aí volto a falar, a gente falou, né, sobre antigamente o namoro era uma etapa do relacionamento para se chegar com aquela para o casamento ou uma união estável, e hoje em dia não, mas até para o casamento, né? Que era muito mais difundido do que a própria união estável, que veio a se formalizar mais aqui na frente. Mas hoje em dia não, hoje em dia ele é um relacionamento aí por si só, já praticamente validado. O único impasse aí é que nós temos que tomar um cuidado, porque ele, na verdade, é um instrumento aí, um elemento subjetivo. Quando você diz que você tem uma intenção de formar uma família, né, é o que difere ele da união estável. Na verdade, essa intenção de formar família,
ele na verdade, ele fica muito assim no ar. O que é isso, essa intenção de formar uma família? Por isso que nós temos que ter muito cuidado ao elaborar esse tipo de instrumento, né? Trazer essa realidade. E para a gente trazer também mais segurança ao tipo de instrumento. A gente tem que se cercar com muita validade, com situações aí fáticas, guardar né, essas intenções, guardar esse tipo de documento. Né? E uma outra situação que eu traria aqui para a gente quando você for elaborar e escrevê-lo, colocar realmente essas intenções. Nós queremos aqui viver em um namoro, não temos intenção de formalizar uma família, por mais que eu esteja aqui, morando aqui e ajudando essa pessoa, nós temos realidades diferentes, situações financeiras diferentes, são apartadas. Então, colocar ali muito com fidelidade o que está acontecendo e que não existe essa intenção de ser um convivente ou ser um esposo. Você tem que colocar, né, tudo isso, esses fatos. Quanto mais claro e fiel, é melhor. Tá? E importante, que você não quer que traga efeitos patrimoniais ali na frente. Né? Uma outra situação também é que a Tati até comentou que nós precisamos de dar preferência ao instrumento público, porque ali vai se evitar de lá na frente ser discutido um possível vício, né? Ou então uma coação. Então é importante a gente trazer isso tudo ali bem delimitado. E o que eu geralmente peço para que isso seja feito assim de forma mais pública, apesar de ter umas outras questões aí que depois a gente pode entrar lá mais para frente. Mas vou trazer um exemplo aqui rapidamente, para antes de finalizar, um exemplo que eu trago, que eu tive no escritório, logicamente com nomes aqui fictícios, do João, da Maria e do Ian. Na verdade, Maria era uma mulher viúva e vivia com seu filho menor, Ian, em seu apartamento. Um pouco antes da pandemia, ela veio começar a namorar o João, conheceu o João, veio namorar. E João não tinha apartamento para morar. E aí veio a pandemia, Maria o convidou para morar juntamente com ela e seu filho. Só que um ano depois, a Maria vem a falecer. E o que acontece? João entra com o pedido de reconhecimento de união estável após a morte, que a gente chama de reconhecimento de união estável post-mortem. E o que acontece? Para tentar se habilitar no inventário do Ian. Gente, no inventário ali de Maria, né? Para concorrer com o Ian. Gente, o que a gente pode trazer disso? Uma lição. O que poderia salvar ali Maria, né? Um contrato de namoro que ela poderia dizer, não, ele vem morar aqui, mas nós estamos em um momento pandêmico, isso é só para facilitar a convivência, mas a nossa intenção é efetivamente continuar com o status de namoro. Então, veja bem, quantas situações, né, podemos evitar quando a gente fala, consegue falar e conversar, ter esse diálogo aí, né, desafiador, mas falar sobre o contrato de namoro. Né? Logicamente, quando se reflete, volto a dizer, a realidade ali é fidedigna à realidade vivida ali e vivenciada. Bom, o tema contrato de namoro, ele carrega uma série de polêmicas, né? E algumas resistências. Há quem diga que se eu preciso dizer que não é união estável, é porque talvez já seja, né? Então tem essa corrente, né?
Há também quem se posicione no sentido de que falar de contrato de namoro é formalizar excessivamente uma relação natural, espontânea, né, que vai crescendo, evoluindo, né, ao passar do tempo. E também o quanto, daí vou retomando até o que falávamos na semana passada, quando a Rafa comentou, né, sobre os combinados tácitos, o quanto a todo tempo nós temos combinados implícitos, né, convenções sociais, culturais, relacionais, e que todas essas mudanças que a gente tem vivido, inclusive desses formatos de relacionamento, como vocês disseram, também estão carregados de uma série de combinados implícitos, né? Então, hoje, a forma com a qual as pessoas se conectam, iniciam um relacionamento é completamente diferente de tempos atrás, né? Então, a gente está falando aqui de redes sociais, de aplicativos de relacionamento, de combinados, de até mesmo de combinados de relações familiares, de convenções de parentalidade, que vão rompendo, né, padrões e concepções que já não servem mais para as pessoas atualmente, né, nesse contexto, nesse cenário. Então, aqui a ideia é trazer esse tema, né, do contrato, não necessariamente como uma imposição ou como algo de que agora tudo vira um contrato, tudo vira uma norma jurídica, a gente vai colocar todas as nossas relações e decisões dentro né, de elaboração de instrumento jurídico. Não necessariamente, mas como a Kátia trouxe, quando eu estou diante de alguma situação em que eu preciso olhar com atenção para evitar, para prevenir algum conflito, para prevenir alguma interpretação diferente do que é a minha expectativa, por que não alinhar isso por meio de um instrumento jurídico competente? Esse é um ponto, né? Mas o que está por detrás disso é muito também sobre essas fronteiras saudáveis, né, que podem ser estabelecidas nessas relações. E que o acompanhamento de um profissional especializado, e aqui a gente o nosso lugar de falar é da área jurídica, mas também na área da saúde ou o que for, é justamente o que vai gerando a perenidade desses relacionamentos também, né? Porque o namoro, nessa linha temporal dos relacionamentos, né? Ele nada mais é do que a construção de uma expectativa. E por que não alinharmos expectativas, né? Formalizando isso ou não, em alguma medida, mas construindo, porque bom, se eu tenho um relacionamento em que nesse momento eu não sinto necessidade de contratualizar, falar sobre isso talvez torne mais fácil ali na frente quando eu for formalizar a minha união estável, né? Ou quando eu for efetivamente tomar a decisão com o meu parceiro de que vamos casar, de que vamos ter filhos. Então é mais esse lugar da provocação, né? Dessa reflexão do que é ação que precisa ter esse alinhamento de expectativas, né? Então, eu acho que esse é um ponto assim que acompanha muito bem essas mudanças culturais, né? E essa possível linha de evolução dos relacionamentos e até em uma das nossas reuniões de pauta, né? Eu trouxe para as meninas que eu estava assustada com os novos termos, inclusive, de relacionamentos, né? Que surgiu agora o situationship, né? Que não é nem é uma situação amorosa, né? Então que a gente hoje vive tantos contextos, né? É o ficante, é o conversante, o situationship, é o namoro. Então, o quanto a gente olha para isso com cuidado e atenção que merece o nosso autocuidado, a nossa saúde mental, né? As nossas relações saudáveis e tornar isso mais fácil, não ser surpreendido, né, num relacionamento que eu acho que estou namorando e no dia seguinte eu abro meu Instagram e a pessoa tá lá namorando com outra
outra pessoa, né? Então, eu passo aí a bola para a gente fazer a nossa rodada de encerramento aqui com os comentários e abro também para quem está nos assistindo fazer, né, algum comentário, trazer alguma reflexão, uma pergunta que vai ser ótimo a gente interagir aqui. Então, passo a palavra para vocês. Bom, é isso mesmo, né? Assim, hoje a gente vive uma multiplicidade de tipos de relacionamento e como a gente falou aqui, nem todos eles têm esse amparo jurídico. Então, por isso que a gente traz essa questão do contrato como uma opção, não como uma regra, como a Ana Carolina bem destacou. E por que a gente precisa disso? Às vezes, eu digo que a gente vai falar semana que vem sobre a união estável, né? E mais para frente a gente vai abordar melhor essa questão dos regimes de bens. Mas é uma linha muito tênue, às vezes, né? Entre um namoro ali mais prolongado e uma união estável. Porque nem sempre a união estável ela exige que as pessoas morem junto, por exemplo, né? Que elas dividam o mesmo teto. Então, dessa tenacidade mesmo em relação a essa diferenciação, é que nasce esse contrato de namoro para dar mais segurança para aquelas pessoas. E eu costumo falar também que o contrato de namoro, muitas vezes, ele é uma oportunidade para fazer esse alinhamento de expectativas. Por quê? A gente vai deixando de conversar, a gente vai deixando de falar sobre o que é necessário, e aí, de repente, quando surge esse assunto, né, você pode ali levar para o seu namorado ou para sua namorada, olha, eu vi falando desse negócio de contrato de namoro, o que você acha disso? Né? E aí a gente já pode puxar um assunto para alinhar essa expectativa mesmo, porque às vezes é isso, uma pessoa está ali esperando, né, expectando o próximo passo, o noivado, o casamento, de repente a gente vai comprar um apartamento juntos pra gente se casar depois. E aí? E a outra pessoa não tá nessa mesma vibe. Então, assim, eu costumo dizer que é uma oportunidade muito interessante para que a gente possa fazer, sim, esse alinhamento de expectativas e muitas vezes até contando com um profissional que possa mediar ali, né? Que possa trazer as perguntas mais fundamentais para que possam os dois refletirem e realmente construírem esse relacionamento, que seja só um relacionamento de namoro, ou que realmente seja só uma etapa do próximo, né, para a próxima etapa, mas que isso seja construído com consciência, com essa verdade mesmo, né? Para que possa ter condição, alicerces para prosperar no futuro. E eu já deixo aqui, ó, gente, semana que vem imperdível, a gente vai falar sobre a união estável, que também tem pano para manga, né? Esse assunto aí. Tem mesmo. E uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar é que se você vier a fazer um contrato de namoro, se você pode colocar uma cláusula de uma expectativa. Se isso vier a se tornar uma união estável, né? Que isso estaria regido por um regime de bens X, o regime que o casal escolher. Então, é assim, a gente estaria fazendo um além do contrato em si de namoro, né? E quando a gente estava conversando também, eu achei uma coisa bacana que a Carol falou, que hoje em dia é difícil você achar duas pessoas que estejam na mesma expectativa, né? Que estejam ali no mesmo tempo, né? Então, assim, é isso que ela falou. Um tá namorando, o outro já tá achando que vai casar, um já tá criando essa expectativa toda e o outro tá simplesmente ali curtindo e vamos ver o que vai dar e assim vai. Então, eu acho assim, é importante, né? Se os dois acharem que estão nesse momento de fazer o contrato, de alinhar ali as expectativas, eu acho até que a gente poderia levar por esse lado da uma responsabilidade afetiva, né? Com quem a gente está ali do nosso lado, né? Uma vez que a gente alinha as expectativas, né? Para que não tenha uma decepção lá na frente ou que aconteça um conflito que seja desnecessário, né? Então é importante por isso. Pois é, e eu estou observando aqui, a Márcia colocou, né, que coração alheio é terra que ninguém pisa, né, Márcia? Tudo bom, querida? Obrigada aí por estar nos assistindo. Enfim, é verdade, né? Por isso a importância de se alinhar as expectativas, como
vocês falaram e como é importante a gente ter ali, elaborar o, o contrato, sendo o mais fidedigno possível, volto a falar, e dizendo que aquilo realmente, nós estamos no status de namoro, e ter uma fé pública. E uma coisa que eu recomendo também é sempre, e faço, é fazer uma revisitação nesse contrato de 6 em 6 meses ou de 1 em 1 ano. Enfim, vai depender muito da idade, né, da pessoa e do momento de vida dela. Mas isso é importante porque com essa revisão você feita, elaborada, você vai poder dizer, não, nós continuamos e mantemos, ou não, né? Mas nós mantemos aqui o interesse de manter o status, volto a dizer, de namoro, sem uma intenção de comunicação patrimonial, enfim. E uma coisa que eu acho muito importante, a participação do advogado especializado na área. Nós vamos entender a sua situação e vamos saber colocar com os termos próprios tudo que você necessita, né? E ainda mais, para que depois, ali na frente, ele seja considerado válido, né? Fuja de qualquer tentativa de que ele não seja validado. Então, eu acho que isso é muito importante, muito importante. Eu queria só acrescentar aqui, Carol, que assim, é importante a gente falar também que esse instrumento, o contrato de namoro, ele não serve para fraudar. Até que você trouxe ali, né, que é uma corrente diz que se você precisa de um contrato é porque já possivelmente tem uma união estável. E, na verdade, a gente não pode usar esse instrumento para fraude, mas é porque realmente a gente precisa dar clareza para a situação. E aí você está ali fazendo um contrato que vai ter validade jurídica, mas caso seja a verdade, né? Porque se a gente já tem uma situação de união estável e mesmo assim faz um contrato de namoro, possivelmente isso não vai ter validade mesmo. Então a gente precisa ter essa atenção, assim, né? De que às vezes a pessoa procura o advogado e eu só quero um contrato de namoro. E aí a gente começa a fazer as perguntas, a pessoa acha que a gente é curioso, né? Que a gente é fofoqueiro, só quer saber da vida dela. E não é, porque a gente precisa se certificar de que a gente está atuando ali da forma mais correta, mais íntegra possível, para não causar prejuízo. Porque um contrato mal feito, ou que possa mesmo depois ser considerado fraude, ele vai gerar muito mais danos do que você realmente reconhecer já a união estável ali, esclarecendo o tipo de regime de bens, né? Incluindo as datas mais corretas. Então, é importante que a gente traga isso, essa ressalva mesmo, né? De que se for um namoro, a gente consegue realmente contratualizar. Agora, se você já tiver numa união estável, tem outros mecanismos que sejam mais interessantes e até que proteja mais os seus interesses, o seu patrimônio, do que tentar ali caracterizar um contrato de namoro, sendo que já tem união estável. Até porque, só me permita aqui uma parte rápido, a Carol falou desses novos tipos aí, de um deles, né? Como é que é o nome, Carol, do novo tipo de relacionamento? Situationship. Situationship. E eu trago um outro, que foi agora, acabei de ver no final de semana, que é oh meu Deus, como é que era? Hipergamia. Hipergamia. Por que hipergamia? Porque tem vários tipos de hoje em dia, de situações, chega-se relacionamento pela internet, relacionamento pelo Messenger, de tantos lugares, eles vieram a chamar, veio uma nova nomenclatura, hipergamia. Então, vejam bem, né? É importante a gente deixar ali tudo sacramentado, não é verdade? Isso aí. E isso que a Rafa fala, que bom que tu trouxe esse ponto, porque bateu, né, essa crítica polêmica que se faz em relação ao contrato de namoro é justamente nesse esse ponto também das pessoas entenderem
a que serve e para que serve se formalizar essas relações, né? E aí é aquilo, né? Às vezes a gente tem que chamar o cliente para um chá de revelação do seu relacionamento, né? Então, assim, olha só, tá aí achando que é só um namoro? Talvez não seja. Você está aí preocupado que seja uma união estável? Talvez não seja. Né? Que a questão é desses esses contornos jurídicos que as relações podem ter passam muito por uma análise criteriosa, né, de um profissional. E que não precisa ser pesado e que as pessoas não precisam tornar isso difícil, mas ter essa autenticidade, essa responsabilidade consigo e com o outro, de que aquilo que ela está vivendo vai ter sim repercussões jurídicas. Porque quem não escolhe, quem não decide, né, vai ter a lei como norteadora da sua relação jurídica. Porque uma vez que o namoro não produz esses efeitos patrimoniais e esse contorno de uma relação familiar, como a Rafa disse, na esfera civil, na esfera das obrigações, ok, tudo bem, é uma relação jurídica. Mas não é família, né? Não tem regime de bens, não tem esse contorno, né? Como uma entidade familiar, tal qual a gente tem na união estável ou no casamento. Mas a partir do momento em que isso vai evoluindo, né, e tornando então essas expectativas, né, como algo concreto na vida, é preciso sempre pensar qual é o estado da arte desse relacionamento, para onde ele está se encaminhando e o que já caminhou, né? Porque às vezes as pessoas chegam num momento, tô num relacionamento, tô namorando, mas eu abri uma empresa, me tornei sócia de uma empresa, eu troquei de carro, eu quero financiar um apartamento, né? E aqui a gente traz esses exemplos patrimoniais porque é onde dá, né, às vezes esse alerta inicial, mas enfim, são várias repercussões. Então é muito importante trazer esses assuntos à tona, porque eles são de relevância para nós, né, da área jurídica, mas para todos nós, enquanto consciência e nível de consciência e informação das nossas relações e das nossas decisões. Né? E, bom, para a gente se encaminhar para o fim, né, também, eu costumo, eu tenho um combinado, não sei se vocês têm isso também, gurias, e se não tiverem, fica a dica que assim, a minha sócia, ela tem uma procuração, tá, para intervenções na minha vida. Então, quando ela vê que eu estou, isso é recíproco, né? Estou num relacionamento, aquilo está se encaminhando, né? Ela pode intervir. Ela é advogada também, né? Então, olha, amiga, acho que é o momento de puxar aquela conversa difícil. E para não ficar tão difícil para mim, eu uso, esse é o meu super trunfo do relacionamento. Eu digo assim, olha, eu tenho um combinado com a minha sócia. E chegou o momento em que eu preciso trazer esse assunto à tona, né? Porque é o nosso combinado, é o nosso combinado. Se está começando a ter cara de união estável, eu preciso fazer uma escritura pública. Então, quem sabe a gente também pensar, né, em quais as estratégias nós vamos usar para trazer à tona essas conversas desafiadoras, né? Sem ter esse peso de excesso de formalização ou de rigidez, né? Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Faço o convite, reforço o convite para que quem está nos assistindo esteja conosco na semana que vem e passo a palavra aí para as considerações finais. Bom, gente, foi ótimo o nosso encontro hoje, acho que foi muito esclarecedor, né? A gente tocou em pontos aqui muito importantes e que vão se complementar ao longo das próximas lives, em que a gente vai falar um pouquinho mais sobre união estável, sobre o casamento, regime de bens, depois a gente traz o divórcio, enfim. Então, acompanha a gente aqui. Nós não somos novela, mas podem nos acompanhar, que vai ser muito incrível. A gente vai trazer muita lucidez aí para vocês.
E é isso, assim, acho que fica esse convite da gente normalizar esse tipo de diálogo, né? Esse tipo de acerto. Tá vendo aqui, né? Participação especial da Lívia. Quer dar tchau, filha? Que a gente possa trazer mais naturalidade para essas conversas que são tão importantes, né? E que fazem com que a gente tenha mais clareza mesmo no nosso caminhar na vida e que a gente possa construir relações mais harmoniosas e mais conscientes. Acho que, assim, para mim isso não tem preço. A gente poder conversar sobre tudo faz muita diferença e faz com que a gente realmente construa relações sólidas e harmoniosas. Acho que é isso. E já fica o convite para a próxima terça às 8h30 da manhã. É isso mesmo. Só para exemplificar aqui, eu tenho uma cliente que ela namora e ela eles já estão numa faixa um pouquinho mais acima. E eu conversando com ela, ela falou assim: olha, ele não quer namorar, ele não quer casar. Então, assim, eles tiveram uma conversa super tranquila, ele não quer casar e eles namoram e eles viajam junto, eles passeiam, eles saem. Então, assim, eu acho que daí até as irmãs falam para ela: mas você não vai casar? Ela: tudo bem que eu não vou casar. Entendeu? Ele cuida de mim, eu cuido dele, cada um tem a sua casa e a gente passeia junto, a gente curte, a gente vive e ok. Então eu acho assim, os formatos dos relacionamentos hoje são diferentes, né? Sem essa expectativa de você colocar tudo dentro de uma caixinha. Não, a vida se desenvolve de maneiras diferentes, né? E cada um tem ali o seu jeito muito peculiar de ver a vida, né? Então é isso. Então eu agradeço também mais essa oportunidade aqui de participar desse projeto e continuem aqui com a gente, que acho que de uma maneira muito tranquila, assim a gente vai abordar assuntos bem interessantes que podem ajudar muita gente aí no dia a dia, né? De saber o que fazer, como fazer. E numa linguagem muito tranquila, muito clara, sem muito juridiquês, para que todo mundo possa entender. Pois é, né, gente? Dando continuidade aí ao que a Rafa e a Tati falaram, a gente traz a autonomia da vontade, a gente traz o querer ali, nosso, da gente querer estipular, sem deixar ali para um judiciário para ele definir por nós. Então, isso é muito importante, né? E é bom, porque pelo jeito nós falamos com bastante clareza, porque eu tenho a Márcia ali que falou que ela é divorciada, né, Marcinha? E aí, enfim, e que qualquer coisa, se ela sentir aí, ela já vai contratar para fazer um contrato de namoro aí, se começar a se achar necessidade, né? E isso é bom porque nós vamos estar aqui trazendo essa clareza para vocês, tentando falar o mínimo de juridiquês possível, porque às vezes é impossível, a gente tem que usar umas terminologias aí, mas a gente vai trazer aqui sempre para vocês semanalmente vivências, exemplos e tratar desses assuntos aí que nos é muito importante aí na área de família e sucessões, tá? Muito bom. Então, até semana que vem. Muito obrigada. E seguimos. Tchau, tchau. Obrigada a todos pela audiência. Beijo grande, até a próxima.